Nós vamos conversar um pouquinho sobre a gestão de preços, que é um recurso dentro do SIMAC que fecha toda a questão gerencial do sistema, toda a proposta gerencial do sistema, ele se encerra nesse assunto, que é a gestão de preços, né? Ou também pode se iniciar nesse assunto, depende da forma de uso que o sistema ele tiver, né? Então, o tópico que pode iniciar ou pode encerrar. Mas o que é a gestão de preços? É o recurso do sistema que permite realizar a precificação e gerir os ajustes de preço dentro do SIMAC Web. Alguns processos são processos automáticos e alguns processos são processos manuais. Só que nós utilizamos uma metodologia, que é a formação de preço baseada em custo. E aí essa formação de preço pode ser através da utilização de uma margem, que é o padrão do sistema, ou markup. O que é o markup? Markup é quando você pega o preço do produto e aplica um percentual. Então, se você pega, por exemplo, um produto que custa 100, aplica 50% de markup, esse produto se transforma, o valor dele em 150. Uma margem acima, um valor acima, markup. Tá? E tem um outro conceito, que é o que nós utilizamos como padrão do sistema, que é a margem. O que é a margem? A margem é o percentual de lucro que está dentro do preço de venda. É por isso que chama de margem. Você pega o preço de venda, pensa no preço de venda como sendo um bolo, aí dentro daquele bolo você tem um pedaço daquele bolo que é o lucro da empresa. Então, é a margem que a empresa tem dentro daquele preço ali. Então, ele tem um cálculo um pouco mais complexo. Não é simplesmente pegar um percentual e aplicar e aí resolveu a questão. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão aqui nessa nossa apresentação. Então, quando eu falo, por exemplo, em markup, eu tenho o preço de venda igual a preço de compra mais markup. Tá? Então, no exemplo aqui, eu tenho o preço de compra a R$100, o markup de 30%, o preço de venda vai ser 130. E markup eu posso colocar o markup que eu quiser, 50%, 100%, 200%, 80%, 1%, não colocar markup nenhum. Então, o preço markup, a formação é isso. Eu coloquei um valor, ele aplica sobre o preço de compra, pronto. Ou pode ser sobre o preço de custo também. Agora, quando eu falo em margem, já é diferente. A margem, ela já tem uma composição do preço. Como eu disse anteriormente, é como se você pegar um bolo e uma parte daquele, um pedacinho daquele bolo é o lucro da empresa. Então, o que compõe esse bolo? O custo, que compõe o preço, gastos variáveis, gastos fixos, a margem em si e o preço de venda. Então, a composição do preço de venda é composto por esses 4 elementos básicos. O custo, por exemplo, é o preço de compra, o IPI que se pagou na compra, o frete que se pagou na compra, o seguro que pagou quando compra, é o que vem na nota de compra. O que são gastos variáveis? Gastos variáveis são impostos, comissões, taxa de cartões que são aplicados sobre a venda. Então, sobre o preço de venda, eu tenho comissões, eu tenho taxa de cartão, porque eu vendi um cartão de crédito, tem impostos que eu pago, então são chamados gastos variáveis. Variáveis é por isso, né? Esses gastos só existem se existe venda. Se não existe venda, eu não tenho gasto. Você não vai pagar imposto sobre nada. Tá? Então, vendeu, paga imposto. Não vendeu, não paga imposto. Via de regra é assim. Por isso que é chamado de gasto variável. Vendeu, paga comissão. Não vendeu, não paga comissão. E tem os gastos, que são chamados de gastos fixos. Gastos fixos são salários, o prolabore, água, luz, fone, aluguel, despesa operacional. São gastos que sem ele a empresa não funciona. Então, mesmo que a empresa não venda, ela tem esses gastos aí. E a margem em si é exatamente o lucro que a empresa quer ter dentro do produto. Então, depende da forma muito de analisar essa composição de preço. Como exemplo, a gente tem aqui um preço de venda de R$100. Aí eu tive um custo de 60, gastos variáveis de 23, gasto fixo de 10 e uma margem de 7. Estou falando em reais, né? Como eu trabalhando com 100, em percentuais dariam isso aqui. Então, você imagina o bolo, e nesse bolo, o que é que a empresa lucrou? Foi esse aqui, foi o 7%. O restante está dizendo aqui, o produto custou isso, mas eu tive custos variáveis, porque eu paguei imposto, eu vendi, eu paguei comissão, eu paguei taxa de cartão. Teve o fixo que eu tive, porque a minha empresa, para funcionar, pagou aluguel, pagou o salário do dono, o salário dos funcionários e assim por diante. Então, eu fiz a composição do preço aqui. E é assim que é o padrão do SIMAC, é trabalhar nessa estrutura aqui. E aí nós chegamos no processo que é chamado processo de precificação.
O que é o processo de precificação? É o processo em que se gera um preço de um produto. No caso do SIMAC, ele pode ser feito automático, de forma automática, ou pode ser feito de forma manual. A pessoa pode chegar lá e altera o preço do produto no cadastro, pronto. Né? Ou senão ela utiliza as ferramentas da gestão de preço para formar o preço, para gerar o preço dela. No caso do SIMAC, tem necessidade de definir qual vai ser o tipo que será utilizado. Então, vai ser utilizado markup ou margem. O padrão do sistema é utilizar a margem, mas também pode-se utilizar o markup. Então, para se utilizar o markup, tem que ir lá no cadastro de empresa, selecionar um atributo, que é gestão de preço, especifica utilizando o markup. Senão, o sistema vai trabalhar tudo com a estrutura de margem. Agora, além do cadastro de empresa, onde é que nós configuramos no cadastro de produto tanto markup como a própria margem? Então, quando eu chego aqui no cadastro do produto, aqui na aba tributos, eu posso informar qual que é o markup. Aqui, se você perceber, está até bloqueado. Por quê? Porque o padrão é margem. Tá? Você tem que ir lá no cadastro de empresa para configurar para markup. E eu também posso colocar o markup no cadastro da família. Eu posso dizer que uma família específica, ela vai ter um markup específico. Tá? Essa família aqui, por exemplo, eu tenho um markup nela de 5%. Então, eu posso configurar markup tanto na família como markup no cadastro de produto. E como é que o sistema faz para fazer o cálculo? Ele vai pegar sempre o nível menor. Né? Se eu tiver no cadastro de produto, ele pega cadastro de produto. Se eu não tiver, ele pega cadastro de família. É assim que funciona. E quando eu falo na questão da margem, eu vou ter alguns outros locais para configurar. Né? Eu vou ter que fazer configuração, por exemplo, no cadastro de empresa. Por quê? Porque no cadastro de empresa tem dois elementos que são fundamentais para compor os gastos variáveis e gastos fixos da minha empresa. Então, aqui no cadastro de empresa, eu tenho a opção de lançar o custo fixo da empresa, 10%, e o imposto federal. O imposto federal ele pode ser a composição dos impostos federais que a empresa paga. Aí, no caso, seria fazer um cálculo, se a empresa for tributação normal, fazer um cálculo do que é imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido, aí vai ter que fazer um cálculo para chegar nesse valor, ou se for simples nacional, é pegar a alíquota do simples, né? Ela pode ser variável de um mês para outro, pode deixar aqui durante um determinado período, aí eu posso fazer o cadastro aqui. Então, eu tenho cadastro de empresa, um local onde eu faço o lançamento. Eu tenho no cadastro de produto, você já viu lá, mesmo local que a gente tem, que faz alteração da margem, do markup também faz alteração da margem. No caso do perfil tributário, no perfil tributário eu lanço os impostos da venda. Então, aqueles impostos na venda que são lançados no perfil tributário também compõem a margem. Por quê? Porque são os gastos variáveis, né? Como eu falei, se vendeu, gerou. E eu tenho uma outra situação da margem, que é a situação automática do SIMAC, que compõe a margem, que quando eu faço a importação da NFE de compra, o preço de compra, o IPI, os fretes, o custo em si do produto ele é gerado naquele momento. Então, tem esses locais aqui onde eu tenho a configuração da margem. Então, a precificação, ela praticamente trabalha nesse nível aí. Nós temos o momento tanto da questão de se utilizar o markup ou a margem. O markup não é o padrão de SIMAC, mas se o cliente preferir utilizar markup, sem problema. Tá? O sistema vai simplesmente pegar aquele valor que nós falamos anteriormente e fazer a aplicação.